Olá, eu sou o Sandro. A aula de hoje vai ser sobre o conjunto dos números inteiros. Para ilustrar essa aula, eu trouxe uma situação da vida cotidiana. Um extrato bancário do período de uma semana. Vamos analisar esse extrato bancário. Bom, em 18 de fevereiro de 2014, uma pessoa possui em sua conta R$ 2.500,45. Em 21 de fevereiro, houve um débito de R$ 500. Um débito é um gasto, significa que foi retirado dessa conta uma quantia de R$ 500. Em 23 de 2 de 2014, houve um crédito na conta de R$ 1.200. Alguém pode ter feito um depósito, pode ter recebido salário, ou seja, a conta aumentou em R$ 1.200. Em 24 de 2 de 2014, houve um outro débito de R$ 800. Nesse período de uma semana, após 2 débitos e um crédito, o novo saldo da pessoa ficou em R$ 2.400,45. Bom, fica bem claro, você, na hora de ler esse extrato, o que é débito e o que é crédito. Mas poderíamos fazer as mesmas informações com uma outra anotação. Por exemplo, se a cada débito nós colocássemos um sinal de menos e a cada crédito colocássemos um sinal de mais. Chegaríamos a esse saldo. Cada sinal de menos representa uma retirada. E cada sinal de mais significa que está sendo colocado um valor na sua conta, ou seja, há um aumento na sua conta. Bom, você deve estar se chamando a atenção com esse número que tem um sinal de menos. Esse número que tem um sinal de menos é um número negativo. E os números negativos, eles farão parte, a partir de hoje, dos nossos estudos. Os números negativos são muito úteis para fazer verificações de temperatura. Então, nós temos, em alguns países, temperaturas negativas. Temperaturas de menos 10 graus, menos 15 graus. Já em outros países, nós temos temperaturas positivas, 20 graus, 30 graus. Se nós não tivéssemos sinais para diferenciar essas temperaturas, como saber se você está indo para um país onde a temperatura é de 20 graus positivo ou se você está indo para um país onde a temperatura é de 20 graus negativo? Para isso, eu apresento o conjunto dos números inteiros, Z. O conjunto dos números inteiros, ele é constituído dos naturais, os números que você já estava habituado, que servem para contar, 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, o 0 e os simétricos dos naturais. Nesse momento, você deve se fazer uma pergunta. Por que Z para conjunto dos inteiros? Bom, em alemão, Zahl significa número. E resolveu batizar o conjunto dos números inteiros com essa letra Z. O conjunto dos inteiros, como eu disse antes, feito dos naturais, o 0 e os simétricos. Uma outra pergunta que você deve estar se fazendo é o que são simétricos? Vamos pensar da seguinte maneira. Suponha que o 0 é um grande espelho e o simétrico de cada número natural é a imagem do seu número através desse espelho. E para diferenciar o número da sua imagem,
foi colocado um sinal, e esse sinal é o sinal de menos. Por exemplo, o simétrico do número 5 é o número menos 5. Se a gente representa o simétrico do número com o sinal de menos na frente, nós podemos dizer que o simétrico de um número A é o número menos A. Todas essas informações devem estar soando bem estranho, mas pode ficar calmo. Isso também foi estranho para muitos matemáticos ao longo dos séculos, como vamos ver no quadro a seguir. Há cerca de 4.000 anos, os chineses já representavam números positivos e números negativos. O que eles faziam? Utilizavam barras pretas para representar quantidades positivas e barras vermelhas para representar quantidades negativas, sem anotação ainda, com mais e menos. Já na época de Diofanto, mais ou menos 300 a.C., já se conhecia a seguinte identidade, que o produto de A menos B vezes C menos D gerava AC menos BC menos AD mais BD, sem conhecer ainda os números negativos. Já Brahmagupta foi o primeiro a representar os números negativos em seus trabalhos. Isso por volta de 628 depois de Cristo. Mas muitos matemáticos, quando se deparavam com números negativos, chamavam esses números de números absurdos ou simplesmente os desprezavam. Já no século XVI, Stevin admite a seguinte operação, que x mais menos y poderia ser escrito como x menos y e ainda justifica geometricamente a identidade vista no período de Diofanto, que vamos ver já já. Vamos ver geometricamente essa identidade. Eu tenho aqui um retângulo de dimensões A e C. Dessa dimensão A, eu tiro esta faixa de dimensão B. Da dimensão C, eu tiro esta faixa de dimensão D. E eu quero calcular a área deste novo retângulo que tem dimensões C menos D e A menos B. O que foi feito então por Stevin? Calcula a área do retângulo maior. A área do retângulo maior é feita pelo produto A vezes C. Do retângulo maior, vamos retirar essa faixa pintada de amarelo, que é um retângulo com dimensões B e C. Então, isso foi retirado. Depois, vamos retirar essa faixa pintada de azul, que tem dimensões D e A. Então, nós temos um retângulo com dimensões D e A. Então, a sua área é AD. Veja que interessante. Ao retirarmos essa faixa amarela e, posteriormente, essa faixa azul, essa região foi retirada quantas vezes? 2. Note que ela tem as duas cores. Então, para acertarmos, vamos contá-la. E essa região tem dimensões D e B. Então, é um retângulo com área BD. A área, então, desse retângulo interior, com dimensões A menos B e C menos D, pode ser escrita dessa forma, segundo a identidade conhecida por Diofanto. Bom, vamos voltar. No início do século XVII, Girard constrói suas equações com raízes negativas. Nesse momento, a comunidade matemática começa a aceitar os números negativos como eles são vistos até hoje. Nesse momento, é interessante
representar esses números negativos numa reta numérica. Essa reta numérica nos permitirá fazer comparações entre números negativos de forma bem simples. Vamos lá. Um marco da reta é o zero, que separa os inteiros positivos dos inteiros negativos. E já nós vamos ver que também podemos colocar uma notação para esses subconjuntos de Z. Os números maiores que zero estão à direita do zero. E eu vou colocar aqui os naturais. Assim continua a reta. Para cá. À esquerda do zero estão os números negativos. E como eu disse antes, o zero funcionando como um espelho, a imagem do 1 é o número menos 1, que está à mesma distância do zero que 1. A distância que 1 está do zero, uma unidade. A distância do menos 1 para o zero, também uma unidade. E vamos construir essa reta com os números negativos. Nessa hora, uma outra dúvida surge. Quem é menor? Menos 4 ou menos 2? Na reta, é fácil de vermos isso. Comparar dois números na reta, basta ver quem está mais à esquerda. Olha lá, quem está mais à esquerda? O menos 4 ou o menos 2? O menos 4. Significa que o menos 4 é um número menor que o menos 2. Você pode pensar assim, uma pessoa perdeu R$2, a outra perdeu 4. Se perder está associado com um número negativo, igual nós vimos lá no nosso débito, perder 4 é pior do que perder 2. Então, o menos 4 é um número menor que o menos 2. Bom, vamos aproveitar que falamos da distância entre o 0 e o 1 e a distância entre o 0 e o menos 1, para no próximo quadro colocarmos o conceito de módulo. Vamos então definir o módulo de um número como a distância desse número até o zero, na reta dos inteiros, já que a gente está trabalhando com números inteiros. Então vamos pensar da seguinte maneira, se nós temos o zero, qual é a distância que o menos 4 está do zero? A distância é de 4 unidades. Ou seja, o módulo do número menos 4 é 4. Da mesma forma, podemos pensar assim, qual é a distância do 3 até o zero? A distância do 3 até o zero é 3. Ou seja, o módulo de 3 é 3. E a distância do 0 até o zero? Bom, a distância do 0 até o zero é 0. Uma pergunta fica, quais são os números na reta que têm distância 4 até o zero? Só o menos 4? Bom, essa pergunta será respondida na nossa próxima aula.